Bom dia, amigos do grupo e comunidade Brasil ou Pátria Amada. Hoje, como o sol está batendo aqui na janela do box, então vai ficar um pouquinho escuro. Eu acendi a luz para ver se melhora. Vamos ver se eu consigo aqui uma posição melhor para que vocês me vejam. Acho que está assim está melhor. É o seguinte, gente. Eu venho novamente aqui a público. Leidiane Galvão, bom dia. Cristiano Augusto, bom dia. Obrigado pela audiência. Eu venho aqui mais uma vez a público explicar o seguinte. Desculpe o cabelo, que eu acabei de levantar. Fui até tarde pesquisando algumas matérias essenciais. Pois é. Eu descobri aqui que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Responsabilidade Fiscal, a LC número 101, de 4 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. No artigo 21, é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal que não atenda. Tá? Não atenda às exigências do artigo 16 e 17 e o limite legal comprometido aplicado às despesas com pessoal inativo. Também é nulo, parágrafo único, de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Então, 180 dias antes do Temer entregar o cargo, não pode haver aumento. Lei de responsabilidade fiscal. Então, significa que o STF está agindo na ilegalidade. E o efeito cascata também vai dar aumento aos servidores públicos. Ou seja, vai ser ilegal também. Porque isso provoca efeito cascata. Se o STF se dá aumento, obrigatoriamente tem que dar aumento aos demais. Então está aí a lei e o artigo que você precisava saber, tá? Por que não pode ter aumento 180 dias antes de entrega do mandato? Mandato presidencial. Bom, a segunda questão é com relação a se vão soltar o Lula. Muito bem. Vamos esperar aqui para abrir. Temos aqui uma notícia boa para você. Limpinha, ótima, novinha. Vamos lá saber por quê. A nossa opinião a respeito do assunto. Devagarinho, a gente vai chegando lá. Devagarinho. Vamos lá, ok. Em decisão tomada nesta sexta-feira, dia 23, ontem, o juiz federal Valisney de Souza Oliveira recebeu denúncia criminal contra os ex-presidentes, os ex-ministros e o ex-tesoureiro do PT por organização criminosa. Então, se foi recebido denúncia contra o PT por organização criminosa, se o STF ousar libertar o Lula, vai constituir novamente na ilegalidade. A ilegalidade do STF obriga o povo armado são as Forças Armadas. Eles podem entrar a hora que eles quiserem,
tá? Não é tomada de poder e nem é golpe, tá? É sim uma execução da ordem estabelecida, uma ordem nacional estabelecida na Constituição. Eu já disse aqui os artigos, não vou ficar aqui me repetindo. Tem gente que diz que a intervenção é o artigo não sei o que lá. Não é intervenção não, meu querido. É apenas uma interdição, tá? E eles colocam a junta militar provisória e decreta-se lei marcial no país, tá? Se ocorrer a soltura do Lula. Essa é a opinião desse humilde comentarista, analista, repórter, entendeu? O fala provisório, o fala de improviso, o que você quiser me chamar, tá? Então está aqui, em decisão na sexta-feira, dia 23, o juiz federal Varlisney de Souza Oliveira recebeu denúncia criminal contra os ex-presidentes. Vou falar o nominho deles aqui, ó. Lula, Dilma, entre outros, Palocci, Manteiga e Vacari. Tá certo assim? Então está retirada a dúvida se o STF vai libertar dia 26 o Lula com prisão domiciliar. Estará infringindo a lei novamente, como a lei do aumento. Tá certo? E isso dá carta branca às Forças Armadas. As Forças Armadas é o povo armado. Constitui-se de um povo armado que defende as organizações democráticas, as obrigações que estão na Constituição, por mais retalhada que esta Constituição esteja já retalhada, cheia de retalhos, de emendas, tá? Ainda está valendo algumas leis que permitem que o STF entre na ilegalidade. Vai ser um golpe fatal. Vai ser a guilhotina, a Bastilha, tá? Como foi na França. Vai ser a Bastilha. O povo invadirá o STF, tá? E a tomada de poder, a tomada provisória de poder será incumbida do povo armado, que são as Forças Armadas. Elas podem entrar a hora que elas bem entenderem. Que a ordem, ela vem antes, a lei, ela vem antes da Constituição. Tá certo assim? Muito bem. O segundo ponto que nós recebemos aqui através de um parlamentar, por que há 2 anos atrás o nosso feijão foi para R$10? Porque a dona Dilma fez uma doação, tá, de quase 1 bilhão de toneladas e mais alguns milhões de toneladas de feijão e de arroz. Doou para Cuba. Por isso que o feijão foi a R$10. Tá certo assim? A Petrobras vai rever o contrato e deve reduzir a importação de gás da Bolívia à metade. Porque nós temos o maior gasoduto de gás do mundo. Fica na bacia amazônica. Tá certo? Esse gás dá para 2.000 anos. E outra, já aproveitando agora também falando da água, nós temos o Aquífero Guarani, Minas, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e pega até a Argentina. O maior aquífero de água mineral do mundo. E eles querem privatizar a água. Pasmem, senhores. Pasmem, querem entregar para Nestlé ou para Coca-Cola. E foi descoberto um novo aquífero no Amazonas, que também dá para 2-3 mil anos de água mineral. Tá certo? E tem lá 60 mil ONGs. Por que não tem ONGs no Nordeste? Só tem ONGs na Amazônia? Hã?
para que não entre o branco não pode entrar, porque tornam as colônias indígenas reservas que só ONGs estrangeiras podem entrar. Por que só ONGs estrangeiras podem entrar? Muito bem. Eu vou fazer aqui um comentário, novamente sobre o nióbio, e que é vendido a R$ 30 para a Venezuela, e a Venezuela manda para o Porto Mariel de Cuba, que envia para a China e para a Rússia. Dentro desse nióbio existe o grafeno. O grafeno será a nova tecnologia mundial do futuro. Você vai olhar no espelho de manhã e você vai ter o computador no seu espelho. Você vai olhar no teu pulso, sem equipamento nenhum, apenas com uma fita, como se fosse uma fita isolante, uma fita crepe, aquela fita de plástico, agarrada no seu pulso, é feita de grafeno. Você vai ter um computador no pulso, inclusive como cartão de crédito. O Brasil é o país mais rico do mundo. Mas só que nós pegamos as nossas riquezas, vou chamar de insumos, e entregamos a preço de banana ao exterior, tá? Que produz com as tecnologias deles, muitas vezes com falhas tecnológicas, falhas de solda, falhas medíocres, e volta ao Brasil industrializado. Eu estava atrás de uma tesourinha para parar o cabelo do nariz, tá? Eu tô aqui no banheiro, tá aqui a toalha, diz que eu tenho que fazer entrevista de gravata e de paletó. Eu sou povão. Povão mostra a língua. E mostra o zoinho. Esse zoinho que vê tudo aqui, ó. Tá certo? Sou desbocado? Sou. Vá a tá? Eu tô fazendo trabalho de formiguinha. Eu tenho mais de 10 mil no meu grupo. Tá? A minha comunidade recebeu 60 mil visitas. E tenho mais um grupo científico que chama No Espaço e no Tempo 1. E o outro é contra a nova ordem mundial, comunismo, ISIS, Sharia e etc. Que depois eu vou ler algumas notícias de lá. Então, está aí a nossa opinião de que o aumento do feijão, do preço do feijão e do arroz foram doações para Cuba. Por isso que nós tivemos um aumento absurdo. Absurdo. E outra coisa, por que eu estou falando isso? Porque tomamos o calote. 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 Tá certo? Os países comunistas da África e os países comunistas da América Latina e Cuba não estão pagando o que o Brasil mandou para eles. Afundou o Tesouro Nacional, afundaram. O PT afundou o Tesouro Nacional. O Lula deve cumprir prisão perpétua. A Dilma deve ser presa imediatamente. E outra, o México acabou com o salário dos ex-presidentes. Não tem mais mordomia para ex-presidentes, tá? E o Brasil deve criminalizar o comunismo e o islamismo que permite a pedofilia. Tá certo? Tem outros islâmicos aí de paz e amor, que eu sempre vi os templos deles aí, e eles não mexeram com ninguém. Só que o Aloysio Nunes abriu as fronteiras dos países islâmicos, pode entrar aqui sem visto e sem antecedentes criminais, tá bom? Vai engrossar o MST. O MST está falido. O MST não está recebendo mais dinheiro. O acampamento do MST do Lula está sendo abandonado porque acabou o dinheiro. Já dizia o pensador, acabou o dinheiro, acaba o comunismo. Tá certo assim? Criminalizem imediatamente o comunismo e o islamismo radical. Quer ir na catedral? Vá lá, faça suas rezas,
com a Maomé. Depois eu vou dizer quem foi Maomé, tá certo? Muito bem. A Polícia Federal descobre que a Glaze recebeu 23 milhões em propina. Também está sendo alvo de investigação. Devagarinho, devagarinho se vai ao longe. Caiu a audiência a 0 do programa, aquele sexo e não sei o que, sexo e orgia da noite. E está caindo também as programações do Mais Você, o encontro com Fátima Bernardes, o Mais Você, da ex-Record, que eu esqueci o nome, nem me interessa, dá aqui o nomezinho dela, e o vídeo show. Olha aqui, ó, a audiência da Globo está caindo, e a Globo está com uma dívida bilhardária. Se não pagar, corta-se. Corta-se. Tá? E eu vou dizer quem foi a maior prostituta, tá? A culpada disto tudo estar acontecendo. É a mídia do Jornal Nacional, a mídia da Globo, tá? Um jornal, o maior jornal dos Estados Unidos detona. A Globo é a mídia prostituta que acaba com o Brasil. Então, se vocês quiserem continuar, boicotem. Eu sou a favor do boicote. Eu acompanhei a Revolução dos Cravos em 74 em Lisboa. Depois de 48 anos de fascismo, que é a mesma coisa que comunismo. Era do Salazar. Depois passou para o Érico Tomás, né? E o Marcelo Caetano, que continuaram no poder. 48 anos. As pessoas não tinham material de construção, faziam as suas casas com rochas vulcânicas. As casas são tão lindas, são tão multicoloridas. A calçada toda é feita com rocha vulcânica. Hoje é patrimônio histórico de Portugal. Tá certo? Porque as pessoas não tinham material de construção, que Salazar falava, para que o povo precisa estudar? Se o povo não fosse de manhã cavar na enxada e pegar água do ribeiro para colocar uma batatinha, um feijão, não tinha comida na mesa, tá certo? Eles comiam daquilo que eles produziam. 48 anos sobre o regime fascista, tá certo? E o povo armado é as Forças Armadas, porque foi tirado as armas do povo. E isso foi feito em todos os países comunistas, antes deles estrangularem o povo, antes das ditaduras, como é na Venezuela, tá certo? Pegaram agora um secretário com US$ 1 bilhão guardados em casa. E o povo está virando canibal. Na China, no interior da China, o povo já é canibal faz décadas. A Band mostrou o genocídio das meninas presas e acorrentadas, tá? E tinha uma menina lá com conjuntivite no último grau. E o cara foi da Bandeirantes, foi lá filmar com uma câmera escondida, senão ele seria fuzilado. E a menina era uma menina sem nome. Estava assim a placa, sem nome. Que as meninas na China são abandonadas às instituições que amarram as crianças. E elas morrem do psicológico, morrem de doença mental, porque amarradas elas ficam assim, ó. O dia inteiro assim, olha. Amarradas, com fome. Tá? Pegando todo tipo de doença. E a Bandeirantes, alguns anos atrás, mostrou essa menina chinesa. Vamos continuar. A Petrobras vai rever o contrato e deve reduzir a importação de gás da Bolívia à metade. Nós já falamos. Ok, vamos lá. Estão cobrando ficha limpa aos ministros do Bolsonaro. E votaram no Haddad com 32 processos. Então o poste está mijando no cachorro. O vereador Lúcio Campelo, do PR, tá? É um vereador de Palmas, diz que é a favor da pedofilia.
Vamos ler o nominho dele aqui. Bandido desgraçado, demônio, comunista dos infernos. Lúcio Campelo falou em câmara, falou no microfone: eu sou a favor da pedofilia. Ou seja, está sendo legalizado a pedofilia na Europa, para que continue casando-se com crianças de 8 anos de idade, rompendo-lhes o útero e levando essas meninas à morte, rasgadas. Agora o último casamento foi 250 meninas casadas de 8 a 10 anos, casadas com homens de até 60 e 70 anos. E eles estão exigindo na Europa a legalização da pedofilia, porque diz que a tradição é muçulmana. Então vamos lá. Vamos lá. Diz que um grupo só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão. Nós fazemos o trabalho de uma andorinha e da beija-flor, do beija-flor na floresta, no incêndio da floresta. Já contamos essa história aqui. O beija-flor ia lá molhar o biquinho no rio, ia lá e jogava no fogo. Molhava o biquinho no rio, ia lá jogar no fogo. E os animais de grande porte fugindo. Aí um elefante e um hipopótamo pararam e observaram o beija-flor indo lá molhar o biquinho no ribeiro e ia lá jogar no fogo. E perguntaram pro beija-flor: beija-flor, você acha que você vai apagar o incêndio sozinho? O beija-flor falou assim: eu estou fazendo a minha parte. Então eu estou fazendo a minha parte. O grupo chama Contra a Nova Ordem Mundial, Illuminati, Comunismo, Fora de São Paulo, Sharia, Jihad e FEMA. Então vamos lá. Temos aqui uma publicação fixa. Compare Jesus e Maomé. Jesus falou de um céu de valores supremos e excelsos. Maomé prometeu um paraíso de satisfação sensual com muito sexo, comida e bebida sem limite no paraíso. Jesus falou da obrigatoriedade de perdoarmos e amarmos nossos inimigos. O Maomé falou da obrigatoriedade de se matar os descrentes, porque essa era a vingança de Alá. Qual dos dois está seguindo a vontade de Deus? E qual dos dois está seguindo a sua própria vontade? Qual dos dois está pondo nos lábios de Deus aquilo que é fruto de uma vontade humana e impura, revestindo-a de uma suposta sacralidade divina? Deixa a resposta para você. Jesus, o nosso modelo de perfeição, diz que nós somos abençoados se formos perseguidos por crermos em Cristo e em Deus. Maomé, o modelo da perfeição humana, segundo o islamismo, diz que quem matar um descrente ou morrer na tentativa de matá-lo será abençoado, com a certeza de ir para o paraíso por causa desse homicídio. Principalmente se o assassino também morrer como mártir do Islã. Essa é a razão de haver tantos bombistas suicidas islâmicos. Além do mais, é dito aos bombistas suicidas que, ao atuarem como mártires para a causa de Alá, garantirão que 70 dos seus familiares também terão as portas do paraíso abertas para eles. Jesus diz que no paraíso não mais seremos dados em casamento, pois seremos como os anjos do céu. Ou seja, as nossas almas não ficarão praticando sexo. É sabido por muita gente que Maomé teria dito que o crente fiel, quando chegar ao paraíso, possuirá 72 virgens, que usará bem como quiser. E cada vez que ele tiver sexo com uma dessas virgens, logo depois Alá repõe a virgindade dela, para que o crente fiel possa se regalar com uma virgem de novo. Isso se repetirá pela eternidade afora. Interessante que Alá não se preocupou em criar um paraíso pensando no ponto de vista da mulher, nem na felicidade e plenitude pelo prisma feminino. Os maiores amigos de Jesus eram mendigos, ladrões e mulheres.
ex-prostitutas, eram os amigos de Jesus, tá? Que ele falava, não peques mais. O ensinamento de Jesus centraliza tudo no propósito que o crente deverá ser cada vez mais perfeito, como o Pai do céu é perfeito, que o crente deverá fazer a vontade de Deus, abdicando de si mesmo, como Jesus abdicou da sua própria vontade, quando deixou que o crucificassem. Que Pilatos falou, eu tenho poder para te crucificar ou para te soltar. Ele falou assim, se eu clamar ao Pai do céu, legiões de anjos virão me salvar. O Senhor é rei, o meu reinado não é daqui. Essa era a humildade de Jesus. O ensinamento de Maomé foi de que Alá atendia às vontades do seu mensageiro humano, próprio Maomé. Por isso aconteciam coisas na vida de Maomé, como o fato dele poder ter 11 mulheres, quando cada muçulmano apenas podia ter no máximo 4. Nos escritos sagrados islâmicos, está bem claro que esse privilégio das 11 mulheres foi uma exceção e uma concessão feita ao mensageiro de Alá. Isso não contando com os estupros, os quais era também uma concessão de Alá. Sim, acredite. Se não acredite, investigue os livros sagrados islâmicos. Alá, por intermédio do seu mensageiro Maomé, abençoou aos seus judaístas com a permissão de estuprarem as mulheres descrentes. Algo que o próprio Maomé também praticava com as escravas, que eram o seu espólio de guerra. Por isso, quando você toma conhecimento dos estupros que vão aumentando massivamente nas regiões europeias, que recebem refugiados islâmicos, saiba que isso está ocorrendo em conformidade com as determinações de Alá, pela própria voz do mensageiro perfeito Maomé. Mais do que isso, pelo próprio exemplo de Maomé, que também estuprava as cativas não convertidas. Saiba que faz parte da lei Sharia, a divina perfeita lei de Alá. Quando se chama ao mal bem, saiba que sem sombra de dúvida que a lei do homem se sobrepôs à lei do verdadeiro Deus, ou seja, impera a idolatria. Jesus falou de um céu de valores supremos e excelsos. Maomé prometeu um paraíso de satisfação sexual, comida e bebida e orgias sem limites. Jesus falou da obrigatoriedade de perdoarmos e amarmos nossos inimigos. Maomé falou da obrigatoriedade de se matar os descrentes. Por isso que Maomé se casou com uma menina de 10 anos. Tá? Ele começou a tradição do islamismo, poder casar com crianças a partir dos 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. É perfurado o útero na noite de núpcias e a menina é deixada rasgada à sangria, à morte. Vamos continuar fazendo o trabalho do beija-flor. Certo? Muito bem. Vamos lá, vamos continuar. Islamismo não é religião. O Estado Islâmico leiloa meninas cristãs para a satisfação dos homens, sexual dos homens. Vale ressaltar que após se satisfazerem, eles têm o direito de fazer o que quiser com elas, até mesmo decapitá-las. Esse é o islamismo. Tá bom? Muito bem, vamos continuar fazendo o trabalho do beija-flor. A islamização da Europa é um processo claro para fim da democracia e da cultura judaico-cristã, que é o fundamento de muitos países e praticamente em todo o Ocidente. A imigração massiva, com predominância de homens em idade militar, só reforça a ideia de invasão, o politicamente correto, o incentivo ao multiculturalismo são peças fundamentais, juntos aos próprios governos que mais parecem odiar os seus próprios países, com incentivo e apoio da ONU,
e financiado pelos petrodólares. Assim vemos gradativamente, cada vez mais claro, o caos se instalando no continente berço da civilização ocidental. Então, meu amigo, a Europa está na degola, tá certo? Eles vão degolar os cristãos e os infiéis. A França já está na orgia, já está descriminalizando a pedofilia. A Alemanha, a Suécia e a Suíça não sabem mais o que fazem com esses muçulmanos que estão com grupos em bairros que não pode entrar o branco comum, nem o cristão e nem o infiel. Tá? Vamos continuar aqui o nosso... Os muçulmanos exigem respeito pela sua tradição de se casar com meninas menores. Isso lá na Europa. Pedofilia está sendo descriminalizada. Tá certo? Vamos continuar o nosso trabalhinho de beija-flor. O Tribunal Europeu torna ilegal criticar o Maomé. A liberdade de expressão não se aplica. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos aprovou na quinta-feira passada um veredito de que insultar a profeta Maomé seria uma punição punível e não estaria protegido como liberdade de expressão. Então, meu amigo, se você está pretendendo ir para a Europa, esqueça. Você vai ter que se tornar islã ou islâmico, tá? Que ensinam a limpar o rabo com uma pedra e uma mão é feita para limpar o rabo e a outra mão é feita para comer. Se você inverter as mãos, você é decapitado. Tá certo? Casamento pedófilo legalizado por países islâmicos é uma homenagem ao profeta. Tá? É uma reportagem aqui do senhor Augusto Nunes. O casamento pedófilo legalizado por países islâmicos é homenagem ao profeta que já passava dos 50 anos quando se casou com uma menina de 10. Vamos continuar o nosso trabalhinho aqui, tá? Esses 250 casamentos provocou a morte de muitas meninas de 8 anos por perfuração dos órgãos genitais, principalmente do útero, tá? E foram abandonadas à sangria. 12 países em que as mulheres são tratadas piores do que esterco. Se você quer ir nesses países, aí fica com você. Vamos lá. Eu vou desativar aqui o som. Eu vou contar quais são os 12 países que as mulheres são menos do que esterco. Vamos lá. Vamos lá. Espera aqui que pulou. É que está no YouTube. Você procura lá, 12 países em que mulheres são tratadas piores do que animais. Tá? O Afeganistão, que já foi um país laico, não há muito tempo, se contradiz muito com o fato de que este é o país que tem as maiorias das mortalidades de mulheres durante o parto no mundo inteiro. República Democrática do Congo é o segundo. Vamos mais. Vamos mais. Vamos lá. Do Congo. Vamos lá. Terceiro, Nepal. Vamos lá. Onde inclusive é cortado o clítoris das meninas e a vagina é costurada. Mali é o quarto país. É onde é feito essa aberração de cortarem os órgãos genitais, o clitóris e os grandes e os pequenos lábios, e é costurado a vagina e é só deixado o orifício da uretra para que elas urinem. Paquistão, tá? Se você pretende fazer uma viagem, uma incursão ao Paquistão, cuidado, hein? Você vai ter os seus órgãos
cortados e jogado ácido no rosto das mulheres que ousam abaixar o véu, ousam não serem escravas sexuais dentro de casa. O marido chega, arranca a roupa e sai estuprando, seja na frente de quem for, seja horário que for, tá? E as inocentes sendo estupradas com 8 anos ou até menos. Vendidas, escravas sexuais. Índia, onde a vaca vale mais do que a mulher. Tá certo? A vaca vale mais do que a mulher. A vaca é sagrada. É a Índia. Vamos lá. Vamos a outros países. Paquistão. As mulheres são apedrejadas até a morte. Tá? Sem nenhuma proteção ou sem nenhum julgamento. Tá? Já falamos da Índia. Vamos pular. Somália. Mais um paísinho para você visitar, mulher. Vai lá. Vê o comunista. Vê o feminista que sai defecando e sai urinando no meio da rua. Vê o feminista. Vai para esses paisezinhos que eu estou dizendo para você. Vai lá. Vai lá gritar. Põe os peitos para fora e grita para ver o que te acontece. Te arranca os peitos no facão, entendeu? E você vai ser degolada. Vamos lá, de novo. Não existe lei que proteja essas mulheres. Elas são estupradas pelo marido e por amigos do amigo. Iraque, o 8º país que você deve visitar, ô feminista. As mulheres lá apanham chicotadas. E uma menina foi morta depois de 80 chicotadas, de tanto sangue que perdeu. As meninas são sequestradas, violentadas e estupradas. O país foi mergulhado em um sectarismo infinito e não há lei que proteja as mulheres. Em 2014, 150 mulheres foram submetidas brutalmente à escravidão sexual. Chad. Procura no mapazinho lá, no globozinho, se você souber. O Chad também é um país que mutila as meninas desde os 2 anos de idade. E na China tem a tradição no interior. Tá? Vou mostrar aqui o pezinho aqui, ó. Onde o pé é entortado. Porque as moças de pé pequeno são desejadas. Elas têm o pé entortado, são mutiladas. O 10º é o Iêmen. Feministas estão convidadas a ir a esses países. Estão convidadas, tá? Vão lá se casar com 6 anos de idade. Dar suas filhas como escravas sexuais. Vamos lá, outra vez. Vamos continuar. Porque está no YouTube. 12 países em que as mulheres são tratadas piores do que animais. Se você acha que eu estou mentindo, abra lá e você vai ver. Vamos ver mais um paísinho aqui para vocês, feministas. Arábia Saudita. Arábia Saudita, eu vi em gravação aqui na internet. Uma senhora trajada, do pé à cabeça, e eles falando o Alcorão, meia dúzia de homens armados, mandaram a mulher ajoelhar e deram um tiro na nuca. Tá certo? Praça pública. A mulher não pode dirigir, a mulher não pode sair sozinha e não pode sair com o corpo descoberto. Guatemala. Já deu os 12 paisezinhos que você, feminista, deve visitar. Muito bem, gente. Tá aí o trabalho do beija-florzinho tentando apagar o fogo na floresta. Não se faz combate apenas com um grupo. Eu estou provando que se faz sim. O grupo, vou dar o nome de novo. Está aberto, tá? Não precisa se associar. Contra a nova ordem mundial, Illuminati, comunismo, Fora de São Paulo, Sharia, Jihad e FEMA. Nós já falamos sobre os caixões de FEMA. Mas vamos continuar aqui no trabalhinho do Beija-Flor. Tá? Muito bem. Mulher dos Yazidi eram compartilhadas
por pelo menos 10 combatentes islâmicos. Cada mulher era estuprada por pelo menos 10. E depois você vai ver também os holocaustos, os horrores comunistas, tá? Holodomor, que nós já comentamos aqui o que foi. Se você abrir o grupo, está aberto, está livre. Você vai ver o que é o Holodomor, a desgraça do comunismo, a desgraça do Lenin, do Marx e do Stalin, tá? QG terrorista em Brasília, é o fim dos cristãos e do Brasil. Tá aqui, ó. Sendo construída, o terreno foi doado por Lula, tá? Quem está na frente da Palestina é um grupo terrorista chamado o Hamas, e o Hamas está construindo aqui, ao lado da Procuradoria da Justiça Militar, uma base terrorista que eles chamam de embaixada. Na verdade é uma base terrorista que dá imunidade ao Hamas para trazer armas, para aparelhar o Islã dentro do país. Nós temos que acabar com isso aqui, temos que embargar essa obra, porque o islamismo vai entrar no Brasil para destruir o cristianismo. Tá bom assim? Tá bom para você? Tá? Tira as armas, desorganiza a sociedade, entendeu? Descriminaliza a pedofilia, como está sendo feito nas escolas, ensinando sexo para crianças de 6 anos de idade, ideologia de gênero, a criança não tem pipi, a menina não tem chiquita, pode beijar e fazer o que quiser, passar a mão, banheiro misto, menino com menino, menina com menina, é uma zorra total. Receitas erradas de médicos cubanos, você vai achar lá no grupo, vou falar o nome de novo, tá? Vou falar, contra a nova ordem mundial, Illuminati, comunismo, fora de São Paulo, Sharia, Jihad e FEMA, é que não deu para escrever o resto, tá certo? Não deu para escrever o resto, senão ficava muito grande e não dava para ler. Então tá aí. Receitas erradas. Receitas. Porque o discípulo perguntou para o mestre: Mestre, o remédio cura? O mestre falou: cura. E o veneno mata? O veneno mata. Qual a diferença, mestre, entre o remédio e o veneno? E o mestre respondeu: a quantidade. Quantidades absurdas de remédios sendo prescritos, de uma quantidade absurda, e remédios errados. Por que eles se mandaram? Por que eles se mandaram? Por que Cuba já decretou em 48 horas a retirada de todos os médicos, que o Brasil já está repondo, já repôs mais de 6 mil, várias faculdades estão adiantando a diplomação desses médicos formados para entrar na lei de licitação de médicos, e eles vão assumir, já tem mais de 6 mil, 90 e poucos % dos médicos já foram repostos, com médicos brasileiros, tá bom assim? Esse foi um método comunista do PT, feito pela Dilma, com a maestria, com a batuta do Lula, de dar dinheiro para Cuba, ou seja, dar dinheiro para Cuba, bilhões de dólares, e depois voltam para suas próprias contas. Por isso que estão bilionários, tá certo assim? O Lula está custando R$1 milhão por dia ao erário, aos cofres públicos. Tá bom para você? Vamos lá. Aqui, ó. Resolução da União Europeia exige que os críticos do LGBT e do Islã sejam severamente punidos. Tá? O Islã não é uma religião, uma doutrina ideológica completa que rege os aspectos da vida dos muçulmanos e não muçulmanos. É a única religião com uma teologia com regras para a conquista e subjugação dos não muçulmanos, consolidadas na lei islâmica, a Sharia.
O objetivo do Islã é implementar a Sharia em todo o mundo, tá? Então, a resolução da União Europeia exige que os críticos do LGBT e do Islã sejam processados e presos. É o trabalhozinho daquele beija-florzinho que está apagando o incêndio sozinho, fazendo a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte. E você está fazendo o quê? Hã? Fazendo o quê? Eu prefiro trabalhar sozinho. Honduras está sofrendo na mão dos mexicanos, porque na fronteira dos Estados Unidos, os hondurenhos estão lotando a fronteira para atravessar para os Estados Unidos, que os Estados Unidos aprovou a migração dos hondurenhos, e os mexicanos estão caindo de pau, estão batendo, espancando os hondurenhos, porque tem permissão do Trump para entrarem no país. E os mexicanos estão com o cotovelo doendo, tá? Que os mexicanos só vão para lá fazer baderna. Fazem grupos, fazem tribos, tá? Fazem guetos, mais ou menos como o Islã. E só eles entram, entendeu? Provocam a criminalidade e provocam o narcotráfico. É claro que tem muita gente boa que vai a trabalho, tá certo? Muito bem. Acabou de sair um artigo chamado Artigo 13, que dá fim à internet na Europa. A Europa vai banalizar, vai criminalizar a internet, como é feita na Coreia e como é feito na China. Tá certo? É o artigo 13, a proibição da internet. Vamos lá no nosso trabalhinho. Tá? Você vai encontrar lá também símbolos maçônicos e satânicos no desenho Os Simpsons. Visite, é de graça, tá livre, tá aberto, é um grupo aberto. A ministra dos agrotóxicos foi nomeada para o Ministério da Agricultura. Futura ministra da Agricultura defende o projeto que facilita o uso do agrotóxico. A deputada Tereza Cristina Dias, anunciada para comandar a pasta. Bolsonaro, você tem que se cuidar, meu querido. Você está ouvindo gente errada, você está sendo mal assessorado, entendeu? Essa é a ministra do agrotóxico, que está causando no norte do país o esfacelamento dos fetos dentro do útero das mães. Tá bom assim? Nós continuamos o nosso trabalho de beija-flor, tentando apagar. A Lei 8.666, no artigo 27, diz que pode cassar a concessão da Globo se não cumprir todos esses deveres do artigo 27. Tá? Habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento de todas essas leis aqui, 29, tá? Da Lei 8.666. A Globo está com uma dívida de 3 bilhões de dólares. Impagável. Pode ser tomada a concessão da Globo imediatamente. E os grandes tubarões, tá? Estão devendo trilhões de dólares à Previdência. E aqui um analista provou por A mais B que o INSS ele tem superávit. Todos os anos o INSS tem superávit. E as contas são maquiadas para que dê desfalque, tá? Eu quebrei a coluna, recebi 3 meses de auxílio-doença, revogado para 6 meses. Eu fui com ressonância e com relatório de um funcionário do INSS, um ex-perito, famoso aqui na Baixada, famosíssimo.
Ele é chamado 24 horas para dentro do CREI, Hospital Público, PS Público de São Vicente. Ele abriu um consultório dele ao lado do hospital, porque ele é chamado 24 horas para atender os males ortopédicos, fraturas e acidentes, que ele faz operação. E ele fez um relatório extenso, colocou 10 CIDs da minha coluna fraturada, e o INSS mandou embora, me deu alta. Outra, o Banco do Brasil me roubou meu PASEP sumiu, escafedeu-se, que o Temer mandou pagar até dia 28 de agosto. Eu tive que colocar, tá, na justiça. Agora o Banco do Brasil, até provar que focinho de porco não é tomada, quantos anos vai virar isso? O STF deixou morrer uma mulher por falta de remédio, ficou 6 anos à espera do STF decidir, sentaram a bunda em cima. Ah, e o Lula tornou o STF um tribunal particular. Muito bem. O PT está em pânico com o fim do sigilo nas operações bancárias do BNDES. Meu querido, quando você souber as contas do BNDES, você vai ser o primeiro. Você que está com a bunda no sofá e fica somente no teclado, somente em hangouts, você vai sair à rua, tá certo? Você vai começar a criminalizar as coisas mal feitas. E eu digo para vocês, depois da Revolução dos Cravos, foi dado o boicote nacional. Não comprem nada do exterior. A tesourinha que eu comprei para cortar os cabelos do nariz veio da Turquia. Será que nós não temos capacidade de fazer uma tesourinha para cortar o cabelo do nariz? E lá também? Será que nós não temos uma tesourinha para fabricar no Brasil? Temos que importar da Turquia? Vem containers, centenas de trabalhei no porto, vem centenas de containers cheios dessas bugigangas chinesas, paquistanesas, coreanas e turcas. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar o nosso trabalho de beija-flor. Muito bem. Vamos às últimas. Então, se o senhor Lula está sendo novamente processado por mais crimes, então não se preocupe que o STF não tem mão, não terá coragem, porque haverá um levante do povo armado, que são as Forças Armadas. Eu quero que isso aconteça. Que o STF vai receber impedimento e quem assumirá será uma junta militar ou tribunal militar julgamento nas leis militares. E nas leis militares, tá? Quem causar danos ao erário e causar danos de traição, como o PT fez recebendo dinheiro do exterior, já deveria ter sido extinto, a punição é por fuzilamento. Então, muito bem. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Nós não falamos de boca, não. Nem acho que, nem talvez o que. O advogado petista Adriano Argolo diz que o Moro vai levar um tiro no meio da testa. Tá? Advogado petista Adriano Argolo. E aquele de barba que estava no último depoimento do Lula é um dos advogados do Adélio, tá certo? O que esfaqueou o Bolsonaro, que até agora ninguém descobriu. O ministro da Justiça, no mesmo instante, falou, é um lobo solitário. E agora foi decretada que ele é doente mental. E ele apresentou atestado para fazer curso de tiro, tá? Atestado mental. Agora foi decretado que ele é doente mental, tá certo?
É a decisão do juiz Valisney de Souza Oliveira. Recebeu dia 23, nesta sexta-feira, nova denúncia criminal contra ex-presidentes, ex-ministro e ex-tesoureiro do PT. Eu quero ver o STF ter 4 bolas, tá certo? Senhor Lewandowski e senhor Toffoli, soltar esse Lula para ver o que acontece com vocês. O PT está coletando assinaturas para indicar o presidiário Pudim de Cachaça para o Prêmio Nobel da Paz. Deve ser a paz lá na Venezuela e lá na Nicarágua, que estão fuzilando as pessoas no meio da rua. Aqui, ó. E eles não pagaram o que deviam. Deram um calote. Esses governos que são de esquerda também. Aí agora nós estamos aqui no plenário, porque para o Brasil continuar tendo credibilidade, lamentavelmente, como fomos nós que emprestamos, nós vamos ter que pagar esse dinheiro. Isso é para vocês verem a irresponsabilidade que o PT tem com o Brasil. Eu quero só lembrar você que é dona de casa, você que é pai de família, vocês se lembram, há 2 anos atrás, ainda na era do governo PT, quanto é que você pagava por 1 quilo de feijão? Eu me lembro, porque eu ainda tenho a prática de acompanhar minha esposa no dia das compras. Era algo em torno de 8, cheguei a pagar até R$9 10. 1 quilo de feijão. Eu paguei 10. Por quê? Porque a presidente Dilma tinha mandado o carregamento que nós tínhamos de reserva do país para Cuba. Arroz e feijão. Este governo que se foi... Era a reserva brasileira. Ele sempre foi ideológico. Ele não estava preocupado com o Brasil, ele estava preocupado com o plano de poder deles. Aqui agora, mais uma vez... Deputado em plenário. Nós, brasileiros, Sou eu que tô estamos falando. pagando essa conta. Se você repudia essa atitude do PT, eu gostaria só de fazer um pedido. Compartilhe esse vídeo. Hoje, o feijão, nós não estamos no melhor dos mundos. O Brasil, aos poucos, vai retomar a retomada do crescimento econômico, do emprego. Mas hoje, você sabe quanto custa um quilo de feijão? Um quilo de feijão, outro dia eu fiz as compras sábado, paguei quase R$4. Já voltou aos R$4. Ele achou em oferta. Eu já achei a R$6 o quilo do feijão, tá? É a comida do pobre, o arroz e o feijão, tá certo? É um deputado em pleno plenário falando isso aqui. A Operação Lava Jato afirma que as empreiteiras da OAS e da Odebrecht distribuíram propina de pelo menos 68 bilhões ao PT e a ex-dirigentes da Petrobras e da Petros, no esquema de corrupção ligado à construção da Torre Pituba, a sede da estatal na Bahia. O Maduro diz que vai preparar as milícias universitárias para que a juventude defenda com armas a pátria. O ditador disse ontem em rede nacional, em rádio e TV, que pretende armar os universitários para que possam defender a pátria contra o que ele chama de agressão imperialista. Tá chovendo emprego nos Estados Unidos, chovendo, com a direita assumindo lá, com o Trump. E o Trump vai vir na posse do Bolsonaro. E o Bolsonaro vai estar em carro forte, tá? Tipo um papamóvel. Que besta ele não é. Besta ele não é. Muito bem. A Polícia Federal descobre fazendas gigantescas de Dilma no Mato Grosso. Já se sabe das fazendas do Lula também, não é? Tudo bem. Diz que o Temer não vai fazer um agravo econômico, tá? Cortando o reajuste do STF. Ele não vai querer ir preso, não é? Ele esquece que o aumento dos ratos supremos vira efeito cascata para o judiciário. Esquece que no mesmo dia do aumento para os ratos de toga, cortaram dinheiro para a educação e para a saúde. Claro,
Quanto mais burro o povo, melhor o comunismo e o socialismo prolifera. Lixo imundo, um ladrão ainda no poder, seu Temer, seu ladrão. Manda prender, tá? Minha porta fica aberta. Esses dias um amigo ficou admirado que bateram na porta, eu estava com ele no telefone, eu falei, pode abrir que está aberto, pode entrar. Ele falou, não seja louco. Eu falei assim, eu não tenho medo. Manda prender. Pelo menos eu vou comer frango que os presidiários fizeram um rebuliço, estragaram a penitenciária todinha, fizeram uma rebelião porque não queriam frango na quarta-feira. R$3.000 custa cada presidiário. Ainda recebe um cheque de R$1.500. Onde que o assalariado recebe? Sabe quanto foi o aumento? R$44 do salário mínimo. De 954 para 998, agora a partir do primeiro. Muito bem. Temos aqui uma entrevista. Um especialista em segurança. É a política de desarmamento. Vamos lá. Muito mal feita, né? Uma dessas coisas é a política de desarmamento. Ok, mas todo mundo que é a favor do desarmamento é porque ó, eu faço essa associação. Uma arma de fogo igual a morte. Quanto mais arma de fogo tem, mais morte vai ter. Então, eu imagino que é por isso que as pessoas que são a favor do desarmamento são... confere? É legítimo essa rejeição à arma de fogo? Não, é legítima por desconhecimento. Porque, embora seja uma coisa que pareça lógica, né? Se eu tenho homicídios com armas, então se eu tiver mais armas, eu terei mais homicídios. Na prática, isso não acontece. Como não? Então, a gente tem países, né, onde você tem um número de armas gigantesco na mão da população, você tem uma legislação muito liberal para se comprar armas de fogo e tem muito menos criminalidade que o Brasil, né? Aí as pessoas já estão pensando, Suíça, Estados Unidos, não, vamos aqui para os nossos vizinhos, né? Uruguai. O Uruguai é o país mais armado da América Latina, né? No Uruguai há uma arma para cada 6 habitantes. Não sabia. Pouca liberada a arma lá? É muito tranquila a legislação. Como é a violência lá, morte, homicídio? Segunda menor taxa de homicídios da América do Sul, só perto do Chile, né? O Paraguai. Ninguém duvida que a legislação no Paraguai seja fácil para se comprar armamento, até isso é bastante conhecido até do Paraguai. É a terceira... Resumindo, nos países que as pessoas podem andar armadas, o homicídio cai. Porque o ladrão não é besta, não vai se meter com gente sem saber se o cara está armado. Tá certo assim? Então para de haver o roubo. O cara não vai mais roubar o carro à mão armada, ele vai furtar o carro. O furto não vai acabar, mas o roubo acaba. Porque ele vai achar a população armada. Tá certo assim? Muito bem. Vamos continuar. Vamos continuar aqui para a gente terminar logo. Aprovam o congelamento das verbas para a saúde e educação por 20 anos. Depois ainda cortam mais 50% as verbas para esses órgãos. Então aprovaram aumento para os ministros. Agora querem fazer um projeto que decide que presos em celas superlotadas podem receber indenização. O cara matou a tua mãe, teu pai estuprou tuas filhas, a tua mulher, entendeu? Fez sexta-feira 13 dentro da tua casa, tá preso em jaula e ele vai ser indenizado. Tá certo assim? Muito bem, gente. Já demos aqui as principais notícias. Aqui, ó. Veneno que garante a riqueza dos fazendeiros da cidade, no sul do estado, está provocando uma epidemia de intoxicação com reflexo severo em mães e bebês. Cidade em que o glifosato mata quem ainda nem nasceu. Quer saber onde é? Vamos abrir aqui para você saber onde é. Vamos lá. E a ministra, nova ministra indicada, ela é agrotóxica. Vamos lá. Onde foi? Onde foi? Onde foi? Onde foi? Intoxicações
em Uruçuí, tá certo? Na Universidade Federal do Piauí. Foram descobertas nas plantações de soja e de milho em Uruçuí, a 459 quilômetros de Teresina, no Piauí. Tá bom? Matando crianças dentro do útero e matando as respectivas mães. Tá bom assim? É o nosso trabalho de beija-flor. A Lava Jato está abrindo investigação das propinas do Fernando Henrique Cardoso. Já tá tarde. Já tá tarde. O Sérgio Moro deve pressionar a investigação sobre advogados do Adélio Bispo. Tá? Esses advocados devem responder por crimes de ocultação de provas, cumplicidade na lavagem de dinheiro e utilização de jus esperneandi e de animus jocandi com a justiça brasileira. Você que sabe os termos jurídicos, explique aí o que é isso. Vamos a mais uma? Vamos a mais uma. Vamos a mais uma. Vamos a mais uma. Um general comandará a segurança pública. Defende o uso da força para promover a paz. Vamos ver o nome desse general e as nossas homenagens a ele. Vai comandar a segurança pública. Vamos pegar o nominho dele. Vamos pegar o nominho dele. Por favor, abra. É aquele que esteve no Haiti. É o Heleno, né? É muito bem. Acho que é o Heleno. Muito bem. Vamos lá. Equipe do Bolsonaro já encontrou 1.048 petistas com salários superiores a 50 mil reais no Banco do Brasil. Imagino do BNDES. Bom, gente, vou terminando por aqui, porque senão fica muito longo, tá? Toalhinha na cabeça, que esses dias foi uma cueca, que me criminalizaram. Então tá aqui, é o brasileiro, vestido de camisa do Brasil, com a bandeira do Brasil, falando a vocês. Eu só peço que vocês compartilhem, tá bom? Depois a gente vem com mais novidades. Mas essas, por enquanto, hoje de manhã já estão boas, já estão já me dou por satisfeito, tá certo? Dia 26, se você estiver preocupado com a soltura do Lula, tá? Você saiba o que isso vai provocar. Diz que eu tenho que dar esperança ao povo. Eu dou esperança ao povo. Desde que o povo se movimente. E o povo armado, eu volto a dizer, são as Forças Armadas. Eles estão acima. O povo armado, que são as Forças Armadas, e o povo estão acima de qualquer direito e de qualquer lei. Tá certo assim? De qualquer constituição que chegou tudo depois de se constituir um grupo, uma família e uma sociedade. Quem manda é o povo. Tá certo assim? Muito bem. Continências aos meus admirados e aos meus admiradores. Muito obrigado, Yuri Falcão Ferrer, para todo o Brasil e para todo o mundo. Distribuam, compartilhem, por favor. Tá bom assim? Meu abraço patriótico. Até mais.